E agora, eu estou indo ao jardim por um momento. Pai, passe de mim esse cálice. Deixe esse cálice passar de mim. Gotas de sangue. Deixe esse cálice passar de mim. Esses pregadores. Oh, eles dizem, Jesus não queria ir àquela cruz romana. Isso é mentira. Oh, Jesus, esses pregadores carismáticos, Jesus temia o diabo. Blasfêmia. Oh, aquela cruz romana, aquele chicote, ele não queria passar por isso, absurdo. Deixe-me fazer uma pergunta. Só por um segundo eu quero que você pense sobre isso por um momento. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, desde aquele tempo, é estimado que 50 milhões de homens, mulheres e crianças tenham morrido por suas profissões de fé em Jesus Cristo. Eles morreram como mártires. A igreja primitiva atravessou através dos tempos, dos puritanos e da reforma, você sabe. Mas vamos somente usar a igreja primitiva como exemplo. Muitos dos seguidores de Jesus foram crucificados. Não só crucificados, eles foram crucificados de cabeça para baixo. Não só crucificados de cabeça para baixo. Eles eram cheios de piche, cobertos com piche, queimados no fogo para prover luzes para as ruas de Roma. Mas muitos daqueles seguidores de Jesus, sendo levados em correntes para serem crucificados, cantavam hinos cheios de alegria. Você realmente acredita que o capitão da nossa salvação está em um jardim, se acovardando por causa de uma cruz, embora seus discípulos foram à mesma cruz, com alegria em seus corações? Você acha que o capitão de nossa salvação é tão fraco? Pense, homem! Jesus não estava com medo de uma cruz ou de uns pregos, de uma lança ou de uma coroa de espinhos. O que havia no cálice? Eu nunca vou me esquecer, eu estava em uma escola reformada. Escola teologicamente reformada há vários anos atrás. Eu fui lá e disse, bem, vocês chamaram aqui para pregar, estou aqui. Eles disseram, você irá pregar no auditório. E eu disse, maravilhoso, quais as idades? E eles disseram, bem, jardim da infância, até 12 anos de idade. Bem, eu estarei ensinando sobre propiciação. É meio que um ancoradouro largo, vocês não acham? Eles disseram, não será um problema, Sr. Walsher. Então eu entrei lá. E enquanto eu estava pregando, eu parei e disse, o que havia no cálice? O que foi aquilo que fez Cristo estremecer? E eu nunca vou me esquecer daquela pequenina de 8 anos de idade que levantou a mão. Eu disse sim, ela ficou de pé. E ao lado da sua carteira ela disse, Sr. Walsher, a ira de Deus estava no cálice. O ódio ardente de Deus por tudo que é mal estava no cálice. Uma cruz de madeira? Todos os homens estão debaixo da justa e ardente ira de Deus, por causa das suas desprezíveis perversidades. Alguém tinha que beber daquela ira. Jesus Cristo naquele madeiro carregou a culpa de seu povo e permaneceu em seu lugar. Então todo santo e justo ódio, ira, julgamento e justiça de Deus, como uma luz branca, cegadora, veio esmagando sobre a cabeça de seu filho unigênito. Você nunca leu? E o Senhor teve prazer em esmagá-lo, triturá-lo ao pó. Imagine por um momento uma represa de 10 mil milhas de altura, 10 mil milhas de comprimento, e você está parado embaixo disso, uma milha distante dessa parede. E em um segundo, de repente a parede é lançada para longe, e toda aquela água vem esmagando sobre você. Mas justo antes de alcançar seus pés, o chão se abre e te engole. Então a ira de Deus destinada a pessoas. O Filho de Deus tomou aquele cálice da mão de seu Pai, e ele tomou cada gota. E quando ele clamou, está consumado, ele virou o cálice e nem uma gota caiu. Ele tomou tudo. Se eu fosse resumir o cálice da ira, no Velho Testamento seria algo assim, Deus dizendo, por causa da perversidade e da rebelião das nações, eu lhes enviarei toda a força da minha ira. E eu lhes entregarei o meu cálice, e eu lhes farei tomar, e eles a tomarão, e eles titubearão, e eles morrerão. Mas daquele madeiro, Cristo bebeu o cálice.
Vocês já ouviram falar da história sobre Abraão e seu filho? Vá àquela montanha e sacrifique seu único filho. Abraão vai àquela montanha em obediência. Ele amarra seu filho. Seu filho não oferece resistência ao que parece. O velho pai vai à faca, repousa sua mão sobre a fronte de seu filho. E quando a faca vem abaixo, ele é detido. Deus proverá. E então, que linda história, ali estava o animal preso por seus chifres num arbusto. Que final lindo para a história. Não era o final, era o intervalo. Centenas de anos mais tarde, num morro chamado Calvário, Deus, o Pai, deitou sua mão na cabeça de seu filho unigênito e o sacrificou. Alguém tinha que morrer. Você vê, esta é a cruz que todos os pregadores modernos põem no fundo da loja, e não na vitrine da frente. Porque é uma coisa vergonhosa, é uma coisa terrível, é uma coisa horrível. Alguns de vocês estão se olhando um para o outro como que dizendo: eu nunca escutei algo parecido antes. Absolutamente, e é por isso que a cruz tem tão pouco poder em sua vida. Isso é uma coisa horrível, uma coisa desprezível. Não é o tipo de coisa que você usa ao redor do pescoço. Alguém tinha que morrer. A justiça tinha que ser satisfeita. Para demonstrar amor, Deus tinha primeiro que afastar o pecado, e só havia um jeito de fazê-lo: a morte do Filho unigênito de Deus. Ele morreu. Você vê, a vida cristã é sobre isso. Paulo diz em Romanos capítulo 12, ele implora as pessoas, ele diz: rogo-vos. Como um pastor rogaria a uma amada congregação, ele diz: rogo-vos. Para quê? Para entregar as suas vidas, para oferecer as suas vidas como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Mas Paulo dá a motivação. Ele diz para entregar a sua vida por causa baseado nas misericórdias de Deus. E sobre o que ele está falando? Sobre o que lhe motiva para entregar sua vida a Cristo através das misericórdias de Deus. Mas em Romanos capítulo 12, as misericórdias de Deus se referem aos primeiros 11 capítulos do livro de Romanos. Aonde nos primeiros 11 capítulos do livro de Romanos, Paulo explica tudo o que Deus tem feito por nós em Cristo. E ele pensa, uma vez que Deus tem feito tudo isso em Cristo, agora entregue sua vida a Ele. E quanto mais você conhece desta cruz, mais você se entrega a apresentar sua vida a Ele. Ele já não é mais um pequeno acessório que você põe em sua vida para fazê-la melhor. Ele é a sua vida. Você é consumido por Ele. Você é constrangido por Ele. Cada pensamento, cada julgamento, cada palavra, cada coisa que você faz. Por que você faz isso, Senhor? Por que você faz aquilo, Senhor? Porque Cristo derramou seu próprio sangue pela minha alma. O amor de Deus em Cristo me constrange. Ele morreu. Autor do sacrifício, a criação envia o chamado. Autor do sacrifício, uma vida para pagar por todas. Autor do sacrifício, o único inocente deve ser assassinado. Autor do sacrifício, e traga de volta os homens a Deus novamente. Ele morreu. É maravilhoso o que o Espírito pode fazer quando ele está aqui. É incrível o que não é feito quando ele não está. Mas Cristo morreu. Aquelas palavras deveriam ser suficientes para quebrar o seu coração em 1000 pedaços e te lançar ao chão para adorar a Cristo. Ele morreu por você. Mas Paulo nos diz, as Escrituras nos dizem, que ele não permaneceu morto. Não é só a morte de Jesus que nos salva, é também a ressurreição de Jesus Cristo. Há uma grande parte da história, se ele estivesse permanecido morto, não haveria nada. Não haveria esperança, todas as coisas colidiriam em pedaços. Mas Deus reivindicou seu Filho unigênito, ressuscitando-o dos mortos. E ressuscitando-o dos mortos, Deus colocou seu selo e nos disse, publicamente declarando através da ressurreição de Jesus Cristo, que seu sacrifício era suficiente para expiar os pecados de seu povo.
Cristo morreu. Cristo ressurgiu novamente dos mortos. E Cristo ascendeu 40 dias depois à destra de seu Pai. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.